Olá, boa noite. Boa noite a todos, os amigos e irmãos que nos recebem mais uma vez em seus lares, para que possamos conversar um pouco sobre a doutrina consoladora dos Espíritos. Vamos, inicialmente, guardar um silêncio em nossos corações, fechar os nossos olhos e rogar ao Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais que nos acompanham, que nos visitam, no recanto de nosso lar, no lugar onde nos encontrarmos neste momento, para que possamos, sintonizados nas vibrações mais altas, buscar o abraço fraterno de nossos mentores espirituais, dos jornadeiros de luz, daqueles tantos corações amigos que no mais além nos auxiliam, nos tutelam, nos anotam problemas e dificuldades, e que nesse momento em que nós vamos recordar as lições do Mestre revivificadas pela doutrina espírita, que eles possam mais uma vez nos acompanhar, nos envolver, nos abraçar no seu amor e na nossa paz. Que Jesus, que os bons espíritos possam dividir conosco esses instantes que passaremos juntos. Queridos amigos, é uma grande alegria, mais uma vez, podermos ter a oportunidade de, embora a distância física, nos visitarmos espiritualmente, podermos sentar e conversar a respeito das belezas da criação divina, da beleza do amor de Deus, da beleza dos ensinamentos que Cristo nos trouxe no seu evangelho de luz e de amor, revividos pelos ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram, codificados por Allan Kardec em A Doutrina Espírita. Gostaríamos, nesta noite, de recordar, talvez a primeira das verdades que nós tenhamos conhecido, talvez até mesmo antes de conhecermos a doutrina espírita, que é a questão da continuidade da vida após a morte, do prosseguimento no mais além daqueles que os incrédulos do mundo dirão que estão mortos, mas que na verdade prosseguem mais além na espiritualidade de luz. A temática tão importante da sobrevivência do espírito, da eternidade da vida, certamente é algo que precisa estar constantemente na nossa pauta de reflexões. É como que uma lembrança para olharmos para dentro de nós, para não nos deixarmos levar pelas coisas do mundo, pelo ódio, pela raiva, pela discriminação, pela desesperança que o mundo muitas vezes apresenta para nós. Quando a nossa vida, quando os nossos problemas e dificuldades
nos parecerem um fardo insuportavelmente pesado, difícil, complicado de suportar, quando estivermos à beira de desistir, recordemos que a vida não acaba na morte, que a caminhada vai mais além, que não há o que desistir. A caminhada prossegue. O prosseguimento da vida, o fato de sermos espíritos imortais, traz respostas profundas ao sentido da existência. As perguntas mais profundas que a humanidade tem feito ao longo dos séculos. Quando nós compreendemos que a vida prossegue, que a morte não existe, que aqueles que se despediram fisicamente de nós mais cedo prosseguem vivos no mais além, isso nos traz uma compreensão absolutamente diferente do futuro, dos dias que estão por vir. Nos traz uma compreensão agigantada, bela, ampla, a respeito dos momentos difíceis que porventura estejamos enfrentando. E aquele fardo tão pesado, tão difícil, nos parecerá mais leve, porque compreendemos que não há como desistir. É preciso antes fortalecer o nosso espírito, reunir forças para que possamos dar um passo a mais, seguir em frente. Vejam que o significado da eternidade, da alma, o fim da morte, que os espíritos nos trazem, nos explicam, responde a questões fundamentais da vida e da existência. E com certeza, em algum momento da nossa vida atual, quando nós descobrimos e compreendemos pela primeira vez, com toda a profundidade, esta linda verdade, uma paz muito grande reinou dentro de nós. Depois nós fomos nos deixando envolver pelo mundo, pelas coisas do mundo, pelos problemas, e fomos nos sujando de cotidiano, né? Fomos nos sujando das problemáticas passageiras do dia a dia. E aquela luz que se fez lá dentro, quando o nosso eu, quando o eu espiritual, eu que sou um espírito, luziu e brilhou naquele momento em que compreendeu que é um ser eterno, filho de Deus, irmão da eternidade, irmão do Cristo, nós fomos sujando, fomos apagando aquela luz, como se a cobríssemos dessas coisas vulneráveis e passageiras que o mundo nos traz, dificuldades materiais, alguma discussão por motivo fútil com familiares, colegas de trabalho, e aos poucos fomos retomando a nossa existência, esquecidos dessa nossa filiação divina e de nossa destinação para a eternidade. Quando nós refletimos e retomamos a compreensão que agora
está tão presente no dia de ontem. Recordamo-nos daqueles que incorretamente chamam finados, uma palavra que remete a fim, quando nós sabemos que não há fim algum, que a morte é antes o sinônimo de um despertar para a verdadeira vida, para a vida sem as sujeiras e os fardos do mundo. Quando nós recordamos que estamos destinados à perfeição, à evolução, quando nós trazemos presente esta verdade, já não lamentamos aqueles que partiram mais cedo, porque sabemos que vamos reencontrá-los ali mais à frente, que eles nos aguardam, muitas vezes nos acompanham, buscam até nos trazer consolo ou nos dar forças, justamente naqueles dias em que o fardo parece mais pesado, mais complicado de carregar. Quando nós compreendemos a beleza, a dimensão ampla da nossa biografia como espíritos, que já vêm de outras vidas e terão tantas outras vidas pela frente, algo em nós nos faz refletir de como é importante valorizar cada momento da existência, como é importante iluminar cada momento da existência, como é importante estabelecer e cultivar laços espirituais, relações significativas, baseadas no amor, na compaixão, de como é importante ressignificar, aquecer a vida na nossa vida. Tantos vivem como se estivessem mortos, quando, com os conhecimentos que nós temos, com as dimensões mais amplas, quando temos a noção do mais além, da sobrevivência, nós deveríamos ser capazes de florir a nossa existência, de iluminar os nossos caminhos, independente dos fardos, das pedras no caminho. Mas isso também é ainda fruto da nossa pequenez espiritual. É importante que evoluamos e vamos, assim, aprendendo a cultivar essa luz. Nós não a cultivamos, nós a apagamos, nós a escondemos, justamente porque a nossa inferioridade ainda nos faz preferir as materialidades da vida, o cotidiano pequeno e insignificante, as brigas futebolísticas, ideológicas, tantas coisas que passarão e que a gente talvez nem mais vá falar sobre daqui a bem pouco tempo. A morte, como o mundo a mostra como algo negativo, como algo triste, na verdade só é para aquele que não soube iluminar o seu caminho durante a sua vida, a sua existência material. Porque aquele que foi semeando flores, que deixou amores, deixou sementes nos corações de tantas pessoas, quando retorna à pátria espiritual, retorna feliz
e deixa, embora a saudade, deixa também um sentimento bom àqueles de quem se separa parcialmente, na esperança de logo, logo estarmos nos reencontrando. A morte faz parte, a morte física, finar-se, como dizem, né? Morrer fisicamente, é apenas mais um episódio do grande ciclo da verdadeira vida. Morrer é nascer para a vida verdadeira. Quando nascemos neste mundo material, na verdade, estamos, de uma certa maneira, nos apagando para o mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro. Estamos, de alguma maneira, morrendo, porque estamos entrando numa dimensão na qual a comunicação conosco, daqueles que permaneceram lá no plano espiritual, vai se fazer mais difícil, mais complexa, principalmente porque nós chegamos aqui e acabamos por nos deixar envolver pelas coisas do mundo, vamos construindo armaduras em torno de nossos ouvidos espirituais, e a voz daqueles amigos que ficaram no mais além, os nossos mentores e protetores espirituais, que poderiam estabelecer, continuar conversando com nós pelo pensamento. O pensamento é a forma de comunicação dos espíritos, encontram grande dificuldade em se fazer compreendidos, porque nós, mais uma vez, nos deixamos mergulhar no lodo do mundo e esquecemos esse nosso aspecto espiritual, que é o aspecto verdadeiro, é o único aspecto que realmente importa. Se permanecêssemos constantemente, tivéssemos a consciência diária, todos os instantes, da nossa realidade espiritual e de que a morte não existe, de que a vida continua e que a verdadeira vida, aliás, é do lado de lá, e que nós também, entre aspas, morremos para os nossos amigos espirituais quando nascemos neste mundo, nós compreenderíamos que, mesmo limitados pelo corpo físico, se nós removêssemos as barreiras que o nosso materialismo, que o nosso egoísmo, que nossas preocupações pequenas nos colocam, se reservássemos um tempo, pequeno que fosse, deixando a televisão, deixando o nosso celular de lado, para fazer silêncio interior e, com as limitações, com certeza, mas nesse momento de silêncio e de recolhimento, poderíamos reencontrar em nosso coração, em nossa mente, aqueles que se encontram no mais além, aqueles que o mundo chama de mortos, aqueles que o mundo acha que não vivem mais. A morte é apenas um capítulo a mais dos vários ciclos que compõem a verdadeira vida do espírito. Para aquele que, como nós, está encarnado no mundo, a morte nada mais é do que a transição natural para uma nova etapa de existência espiritual. É retornar para casa, para a verdadeira vida. Não é nunca um fim. A morte jamais será uma morte.
A morte é a vida em uma nova dimensão de existência. A vida prossegue no mais além. E prossegue mantendo laços com aqueles que ficam por aqui. Se nesse dia de finados vamos recordar lá no cemitério aqueles que amamos e que talvez erroneamente imaginemos que estejam ali, eles não estão ali. Eles estão conosco, onde o nosso pensamento os encontrar. Se fomos ao cemitério deixar flores, as flores cujo aroma eles os atrai, que os deixa felizes, é o nosso sentimento por eles, é o nosso pensamento por eles. O nosso pensamento amoroso, de saudade verdadeira, de beleza, de recordação de experiências, de instantes belíssimos que tenhamos palmilhado lado a lado. Essas são as verdadeiras flores que os atraem ao nosso lado, que os deixam felizes, que não precisam ser oferecidas apenas no dia 2 de novembro. Podem ser oferecidas todos os dias, todos os instantes. A morte não separa o amor, não separa dois corações cujos laços, a compaixão e o amor enlaçaram, envolveram. Da mesma forma que aqueles que estão no mais além nos sentem a falta por estarmos aqui, e que a nossa materialidade muitas vezes nos impede de que tenhamos, de que recebamos a sua influência, seu carinho, o seu afago espiritual, assim também nós, em relação àqueles que se despediram de nós no mundo físico um pouco antes do que nós. Então, a questão da imortalidade da alma, a continuidade da vida, é algo que nós deveríamos, todos os dias ao levantar de manhã, como o pessoal às vezes coloca um bilhete na geladeira, colocar um lembrete ali, eu sou um espírito encarnado. Eu estou atravessando uma etapa da vida que não é esta vida física, esse intervalo entre o berço e o túmulo. Eu vivencio uma etapa, cada dia, cada momento, de uma vida que já soma várias experiências físicas e que somará outras tantas. E se tenho amigos encarnados, irmãos encarnados, familiares encarnados, ou se não os tenho mais, eu tenho familiares, eu tenho amigos espirituais que já não habitam mais este mundo físico, este mundo de carne, mas seguem sendo quem eram, exatamente igual. E os nossos afetos, as nossas relações, os nossos sentimentos continuam vivos, mais vivos do que nunca, cabendo a nós
regar cada instante, cada momento, cada minuto dessa relação. Despertar para a beleza daquilo que nos traz a certeza da espiritualidade, a certeza da continuidade da vida. Sabermos que amigos queridos torcem por nós, querem que sejamos felizes, que sejamos plenos, e estão ali ao nosso lado, torcendo por nós e tentando nos auxiliar. Mas muitas vezes as coisas do mundo, as preocupações pequenas, acabam nos tornando surdos, nos tornando mudos a tanta beleza, a tantas coisas lindas que Deus nos disponibiliza a cada dia, a cada oportunidade em que a vida recomeça na atual encarnação. A morte jamais separa ninguém. Aqueles que deixamos no mais além antes de retornarmos para cá, eles ainda vivem, eles ainda continuam. E aqueles que terão partido antes de nós, da mesma forma, eles não estão mortos. Eles prosseguem no mais além. E o tempo sempre passa tão rápido, né? Gostaria de encerrar com as palavras de Emmanuel. Eu já trouxe essa mensagem outras essa mas acho que ela adorna com perfeição essa nossa abordagem que nos pede para recordarmos da nossa natureza espiritual, da continuidade da vida, da inexistência da morte. As palavras de Emmanuel, o texto de Emmanuel se chama Eles estão vivos. Ainda quando não reconheças de pronto semelhante verdade, eles te veem e te escutam. Quando possível, seguem-te os passos, compartilhando-te problemas e aflições. Compadece-te dos que te precederam na grande renovação. Aqueles que viste partir de mãos desfalecentes nas tuas, doando os derradeiros pensamentos terrestres através dos olhos fitos nos teus. Eles não estão mortos. Entraram em novas dimensões de existência, mas prosseguem de coração vinculado ao teu coração. Assinalam-te o afeto e agradecem-te a lembrança. No entanto, quase sempre se escoram na tua fé, buscando em ti a força necessária para a restauração espiritual que ainda demandam. Muitos deles, ainda inadaptados à vida diferente que são compelidos a facear, pedem serenidade em tua coragem e apoio em teu amor. Outros, muitos, jazem mergulhados na bruma da saudade, detidos na sede do reencontro, ante as requisições continuadas dos teus pensamentos de angústia.
Outros muitos seguem-te ainda. Aqueles que se despediram de ti, depois de longa existência abençoando-te a vida. Os que amaste, indicando-lhes o caminho para as esferas superiores. Os que levantaste para a luz da esperança. E aqueles outros que socorreste um dia com o ósculo da amizade e da beneficência. Todos te agradecem, estendendo-te os braços, no sentido de te auxiliar a transpor as estradas que ainda te cabem percorrer. Auxilia aos entes queridos na espiritualidade, a fim de que te possam auxiliar. Se lhes recorda a presença e o carinho, preenche o vazio que te impuseram a alma, abraçando o trabalho que terão deixado por fazer. Seja a voz que lhes reconforte os seres amados ainda na terra, a força que lhes execute o serviço de paz e amor que não terminaram, a luz para aqueles que lhes lastimam a ausência em recantos de sombra, ou amparo em favor daqueles que desejariam continuar sustentando no mundo. Compadece-te dos entes queridos que te antecederam na grande libertação. Chora, porque a dor é forte e é fonte de energias renovadoras por dentro do coração. Mas chora trabalhando e servindo, auxiliando e amando sempre. E deixa que os corações amados, hoje no mais além, te enxuguem as lágrimas, inspirando-te ação e renovação. Porque no futuro, tê-los-ás a todos positivamente contigo, nas alegrias de um novo despertar. Mestre Jesus, possa nos envolver, nos abraçar. Os amigos espirituais permaneçam conosco hoje e sempre. E que nós possamos permanecer também com eles. Pela nossa prece, pelo nosso silêncio interior, pela recordação de que nós também somos espíritos imortais e somos irmãos na grande jornada da evolução. Muita paz a todos. Muito obrigado.